Lei Geral de Proteção de Dados, Fundamentos. Continuando os estudos da Lei Geral de Proteção de Dados, vamos falar sobre os seus fundamentos. E em relação a isso, a Lei Geral de Proteção de Dados nada mais é do que a proteção para o tratamento de dados pessoais, sejam eles físicos ou digitais, conforme podemos observar do artigo 1º da Lei 13.709. E ela diz que esta lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica, de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. E ainda impõe que as normas gerais contidas nessa lei são de interesse nacional e devem ser observadas pela União, Estados, Distrito Federal e municípios. E os fundamentos dessa proteção estão dispostos no artigo 2 da Lei 13.709 e dizem respeito à privacidade, fazendo menção ao artigo 5º, inciso 10 da Constituição Federal, que determina que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito de indenização por dano material ou moral decorrente de sua violação. Portanto, um dos fundamentos de criação dessa lei é a privacidade. Ela também visa a proteção da autodeterminação informática, dando, portanto, mais poderes àquele que produz os dados. Portanto, podemos resumir essa proteção com a seguinte frase, que eu sou dono dos dados. Não é a empresa que é dona dos dados, sou eu que sou dono dos dados, seja eles manipulados ou não. Dessa forma, o ordenamento jurídico inaugura um novo direito fundamental, que eu passo a chamar de direito fundamental de sexta dimensão. E quando estudamos as dimensões dos direitos fundamentais, lá eu explico o motivo de ser um direito de sexta dimensão. A proteção dos dados ainda é alicerçada na liberdade, nos termos do artigo 5º, inciso 9 da Constituição Federal, que determina que é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. E ainda o artigo 220 da Constituição Federal, que determina que a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição. Dessa forma, ela privilegia a liberdade de expressão, a liberdade de informação, a liberdade de comunicação e a liberdade de opinião. Ela ainda protege a inviolabilidade, nos termos do artigo 5º, inciso 10 da Constituição Federal, que já foi lido anteriormente, protegendo a inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem. Ela ainda tem como fundamento a proteção do desenvolvimento, nos termos do artigo 170, inciso 10 da Constituição Federal, que determina os princípios gerais da atividade econômica, determinando que a ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: soberania nacional, a propriedade privada, a função social da propriedade, a livre concorrência, a defesa do consumidor, a defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação, a redução das desigualdades regionais e sociais, a busca do pleno emprego e o tratamento favorecido para empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no país. Lembrando que é assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei. Tendo por base, portanto, o desenvolvimento econômico, tecnológico e a inovação associados à livre iniciativa e à livre concorrência. Tem ainda por fundamento a defesa do consumidor, nos termos do artigo 5º, inciso 32 da CF,
que determina que o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. Ainda fundamenta essa proteção nos direitos humanos, nos termos do artigo 4º, inciso 2 da Constituição Federal, que determina que a República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios: a prevalência dos direitos humanos. Por fim, temos que essa proteção ainda se baseia no livre desenvolvimento da personalidade, na dignidade e no exercício da cidadania, todos eles relacionados à pessoa natural, que são baseados no artigo 1º da Constituição Federal, que, como todos sabemos, diz respeito aos princípios fundamentais da República, onde diz que a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Lembrando que todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Dessa forma, podemos perceber que a Lei Geral de Proteção de Dados tem como base dos fundamentos indicados na proteção do tratamento de dados a Constituição Federal, mais especificamente relacionado aos direitos fundamentais. Por isso eu entendo que quando falamos da autodeterminação informática, estamos falando de um direito fundamental de sexta dimensão, que vem sendo formado desde a União Europeia, conforme visto quando falamos do histórico da LGPD em aulas anteriores.